Irmãos, vamos agora então ministrar a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, aquela que está viva, né, e é eficaz, né, e irá falar conosco nesta manhã. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de ministrar o trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim o Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o novo nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Deus seja louvado, né, irmãos? Vemos aqui, mais uma vez, o poder da palavra do Senhor, né? Nosso Deus trazendo revelações maravilhosas para as nossas vidas. E eu queria chamar a tua atenção, assim, para algo muito importante durante essa ministração, no início da ministração desta palavra. Porque se você ler o livro de Apocalipse, que significa revelação, você vai encontrar ali nos primeiros versículos o apóstolo João, que estava preso, né? Ele estava preso por causa da palavra de Deus ali na ilha de Patmos, próximo ali da Turquia, hoje. E nós vemos, irmãos amados, a revelação do Senhor, João dizendo claramente, olha, né? Esta mensagem é para as 7 igrejas da Ásia. É óbvio, irmãos amados, que a mensagem de Deus é uma mensagem para um povo, né, que compreende as coisas que são de Deus. Essa palavra é uma palavra para a igreja, é uma palavra para as nossas vidas, é uma palavra para você, é uma palavra para mim, para que nós possamos o quê? Compreender claramente que a obra de Jesus, ela não terminou, né, lá na cruz, e muito pelo contrário, ele está ativo, está se cumprindo, e a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, se manifestará ainda com muito mais poder, com muito mais intensidade, né, daquilo que talvez você esteja vivenciando hoje. O interesse de Deus é que nós conheçamos a vontade dele. O próprio Senhor Jesus disse que ele não ocultaria nada a nós do que iria acontecer. E Jesus, aparecendo numa visão maravilhosa ali, o apóstolo João, né, na ilha de Patmos, ele revelou coisas profundas, grandes, que João escreveu, né, por ordem do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus disse, escreve, né, para as 7 igrejas na Ásia, aquilo que irá acontecer. Vemos, irmãos, que, né, o interesse de Deus é revelar verdadeiramente a você a sua vontade, a sua palavra, os seus juízos, né? Porque nós temos que conhecer os juízos de Deus. Se nós não conhecermos os juízos de Deus, como é que nós iremos saber o que é certo, o que é errado? Como é que você vai saber aquilo que você pode fazer,
aquilo que você não pode fazer se você não conhecer os juízos de Deus. Se você não conhecer aquilo que Deus deixou, né, como ordenança às nossas vidas, e eu falo a você o seguinte, né, já de forma muito clara e evidente, né, conforme o Senhor Jesus, aliás, o Senhor Deus disse no livro de Oséias, lamentando, ele disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e conhecimento de Deus, né? E nós devemos então, irmãos, refletir e olhar para as nossas vidas constantemente, e olhar para a palavra de Deus, que ela se cumprirá, né? O Senhor Deus jamais deixará de cumprir algo que ele escreveu, então sabemos que é a verdade, o que está na Bíblia é verdade, aquilo que você medita, vê e ouve, né? Das verdadeiras ministrações daquilo que Deus deixou escrito é verdade, é tudo verdade, né? E você vê os sinais acontecendo claramente ao nosso redor, já viu ontem, já viu hoje, e você vai ver mais para frente a intensidade cada vez mais aumentando, né, das coisas que Deus deixou escrita acontecendo, principalmente em relação ao juízo de Deus, principalmente ao cumprimento, né, cumprimento, né, da integridade da obra de Jesus nas nossas vidas, porque hoje nós olhamos para a história, né, nós olhamos para o passado e vemos ali aquilo que Jesus fez na cruz e entendemos os motivos pelos quais Jesus fez aquilo na cruz, né? Hoje nós vivemos o período, nós estamos vivendo um período de grande poder de Deus nas nossas vidas, simplesmente porque Jesus deu uma autoridade, né, incomensurável para o homem. Jesus deu uma autoridade imensa para o homem. Então nós vivemos um período maravilhoso chamado período da graça, onde nós temos o Espírito Santo de Deus falando conosco, onde nós temos a palavra de Deus, né, palavra de Deus pregada, a palavra de Deus escrita, para que nós possamos meditar, ler, compreender, né? Nós vemos um momento espetacular nas nossas vidas, aonde nós usamos do poder de Deus e vemos as manifestações do poder do Senhor Deus Todo-Poderoso ao nosso redor, ao nosso lado, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos orar, buscar o Senhor e saber que Ele está nos ouvindo e saber que Ele responde as nossas orações. É um momento especial que nós estamos vivendo. A igreja está vivendo um momento especial. Aqueles que são verdadeiros em relação a Deus vivem um momento especial. Aquele que não conhece Deus, aquele que vive uma mentira, que prega mentira, que vive uma mentira, não está vivendo absolutamente nada. Está vivendo só, né, a desgraça das suas atitudes, né, e a opressão, né, a opressão do pecado que está sobre a sua vida. Mas aquele que é fiel a Deus, vive momentos maravilhosos, né, neste mundo, né, vive momentos tão bons, onde nós podemos ler a Bíblia, ler palavras como essa que nós ministramos agora, que nós lemos agora, alguns versículos que nós lemos agora, irmãos, né, nós podemos ler isso e nos alegrar, sabe, e nos regozijar e viver esta palavra. Aquele que lê a palavra deve viver a palavra. Aquele que lê a palavra deve sentir a palavra, né? E isso quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus. Faz nos alegrar, faz sentirmos assim a necessidade de lermos a palavra e faz outras coisas muito mais poderosas nas nossas vidas, mas, né, que você compreenda e entenda que aquilo que Jesus deixou escrito para nós, né, é algo verdadeiro, conforme ele se apresentou. Aquele que diz essas palavras é o santo, o verdadeiro, ou seja, aquele que é justo, aquele que não tem pecados, aquele que é verdadeiro, e a verdade dele sempre se manifestará. Jesus, né, mandou escrever 7 cartas a 7 igrejas. Essas 7 igrejas, irmãos,
ficavam ali numa região que chamava Ásia Menor, que é a Turquia hoje. Essas cidades, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ainda existem ali na Turquia. Nessas cidades existiam igrejas, né? E as igrejas ali estabelecidas, né, propagavam ali o poder de Jesus e a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, descrita nestas cartas, foi direcionada a essas igrejas, né? E eu sempre falo, irmãos, são 7 cartas, eu sempre falo, irmãos amados, que nós como crentes, que nós como servos de Deus, nós vamos nos encontrar em alguma destas cartas, né? Se você ler as 7 cartas, são 2 capítulos apenas do livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai se encontrar em alguma dessas igrejas, como sendo você, né? A igreja que é você vai encontrar, porque Jesus descreveu ali uma característica, algumas características de cada igreja, de cada carta que ele enviou ali, né? Para aquelas igrejas, representando todas as igrejas, representando a nossa vida, as nossas vidas, né? Porque nós ali nos vemos e nos encontraremos, né, numa dessas cartas, ou, né, em algumas cartas misturadas, né? Então, uma palavra profunda para você e para mim, e nós devemos observar isso, sabe? Acredite nisso. Sabe, as pessoas às vezes leem a Bíblia, né, para simplesmente ter uma leitura. Não. A Bíblia é cheia de mensagens, repleta de mensagens para as nossas vidas. Quando você perde esse foco de Deus falando contigo através da palavra, você não vai conseguir compreender a palavra, porque a palavra foi escrita para você e para mim. A palavra foi escrita para a igreja. A palavra foi escrita para as pessoas que, né, entregaram a sua vida a Jesus. Se você olhar a Bíblia não foi escrita para o ímpio, a Bíblia foi escrita para aquele que quer Deus, que quer Jesus. São ensinos para uma vida que quer Deus, que quer Jesus, né? Se o ímpio ler a palavra, ele não vai acreditar. Se o ímpio ler a palavra, ele não vai dar bola. Mas aquele que entregou a sua vida a Deus, a sua vida a Jesus, extrairá grande poder deste livro maravilhoso. Lemos aqui, irmãos, nós lemos aqui a carta que Jesus mandou escrever à igreja em Filadélfia, a penúltima igreja, né? E o Senhor se apresentou ali de forma plena, né? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, poder total, né, irmãos? Poder total. Jesus tem poder total, irmãos. Acredite que o teu Deus é um Deus poderoso. Acredite que o teu Deus é um Deus que ninguém jamais poderá impedir uma obra dele. Acredite que o teu Deus está vivo. Ele está vivo e ele está, né, a todo instante, a todo momento, né, se revelando cada vez mais à sua igreja, se revelando cada vez mais às nossas vidas. Acredite que o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem sim essa autoridade que ele escreveu aqui, né? Aquilo que ele determinar acontecerá. Aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Eu creio que essa palavra já é uma invocação, irmãos, né, do poder salvador de Jesus, né? Do poder salvador que Jesus tem. A porta aberta é o véu rasgado, né? A porta aberta é, né, a separação que foi anulada ali pelo sacrifício de Jesus, né? A porta aberta significa ali aquilo que nós falamos no início dessa ministração, né? A plenitude daquilo que nós temos hoje na nossa vida, né? O grande privilégio que nós temos de poder entrar na presença de Deus, falar com Ele, ouvir a voz dEle, né, irmãos? Né? Isso representa já, né, e diz claramente ali, né, que nós somos pessoas realmente que temos hoje, né, uma imensidão de poder sobre as nossas vidas, só de nós termos o direito de entrarmos na presença do Senhor, caminho livre, caminho aberto, para falarmos com
com Ele, recebermos dEle, né, orientação, recebermos dEle bênçãos, recebermos dEle ali a unção, né, a unção do seu poder, a unção do seu Espírito Santo. Isso é enorme, irmãos. Ninguém pode fechar esta porta. Ninguém pode fechar esta porta para você porque ela foi aberta por Jesus. Ninguém tem autoridade mais para separar o homem de Deus, se o homem assim o quiser. Ou seja, se o homem manifestar o desejo de viver as coisas que são de Deus, não há quem possa impedir, porque a obra de Jesus determinou algo muito grande, algo enorme para as nossas vidas, e esta obra maravilhosa ainda permanece. Você tem direito, então por que não entrar? Você tem direito, então por que não falar com Deus? Você tem direito, então por que não se apresentar diante de Deus para ouvir a voz dele? Você tem direito, então por que não pedir ao Senhor, né, coisas grandes, coisas espirituais que você necessita? Peça sim sabedoria, peça conhecimento, peça que Deus te ajude a você, né, ser uma pessoa, um servo, uma serva de Deus, né, com profundidade e não com superficialidade, né? Peça que Deus te ajude a você quebrar da sua vida a incredulidade, para que a fé que você deve ter em Cristo Jesus, na palavra, né, realmente seja verdadeira, porque tudo aquilo que é mentira não vem de Deus. Então, se a sua fé não é verdadeira, você está vivendo coisas que não são de Deus. Peça a Deus, aproveite essa oportunidade que você tem, aproveite o poder que Deus te dá para você orar por um familiar seu. Ore por um familiar seu, imponha as mãos sobre um familiar seu, né? Imponha as mãos determinando sobre ele cura, libertação, né? Ore sim, acreditando que o teu Deus tem poder para fazer essa obra, ainda que você não veja milagre instantâneo acontecendo. Deus pode sim, através de um caminho, através de uma obra, através de algo que você nem imagina, se manifestar e proporcionar a você o poder dele neste mundo, né? Aproveite essa porta aberta. Aproveite, 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 aproveite. E você verá a grandeza do poder de Deus sobre a tua vida. E você verá a grandeza do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu sei que grandes coisas você viverá. A palavra de Deus diz, Jesus disse, né, que fecha e ninguém abrirá também. Ele tem a chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu creio que esta palavra está direcionada aos nossos inimigos, a Satanás e sua corja demoníaca, né? Satanás e seus anjos caídos, aonde o próprio Senhor Deus disse que ele, né, fecharia a porta, lançaria, né, todas essas malignidades, todos esses seres terríveis, malditos, né, no lago de fogo de enxofre, selaria ali de forma perpétua. Deus tem esse poder, Deus tem essa autoridade. Ele só está esperando, irmãos. Ele só está esperando o povo santo de Deus ser estabelecido conforme diz a palavra, aqueles que já estavam ali debaixo do trono de Deus, no próprio livro de Apocalipse, o Senhor, e diziam ao Senhor, 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 diziam a Jesus, Senhor, Senhor, até quando tu esperarás e não vingarás o nosso sangue derramado em favor de ti? E o Senhor falou, né, calma, ainda há conservos seus a serem acrescentados. Deus está formando um povo que o ama, um povo que o deseja, um povo que o busca. E olha, irmãos, olha só o intento do coração de Deus. Deus não abre mão disso, né? Todos aqueles que estarão ao lado de Deus serão aqueles que venceram, serão aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente a Ele, serão aqueles que o amam, né? Então, tudo aquilo, todo o desejo de Deus da criação que não foi cumprido ali por Adão e Eva, né, se cumprirá de forma perpétua ali através das nossas vidas, porque todos que estarão ali ao lado de Deus são aqueles que o amam, são aqueles que perseveraram,
São aqueles que foram fiéis ao Senhor. Então, irmãos amados, a decisão do homem, aquilo que Deus não abre mão, acontecerá, né? Deus somente terá ao seu lado ali aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Ele, aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que verdadeiramente o desejam, diferentemente daquilo que aconteceu com Adão. Então se cumprirá a vontade de Deus na criação, né? Todos que estarão ao lado de Deus terão Deus no seu coração e terão vencido, conforme diz esta palavra. E todas as cartas, em todas as cartas que Deus disse, que Deus falou, que Deus mandou João escrever no finalzinho, ele diz: ao vencedor acontecerá isso. Que você compreenda isso. O desejo de Deus na criação se cumprirá através das nossas vidas, através da sua vida, se você quiser, se você deixar, se você permitir que Deus faça isso, né? Deus fez uma obra tremenda para que houvesse redenção, e Deus é um homem justo e fiel, e a redenção dada ao homem, né, ela foi estabelecida através de uma morte, que é Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Para que haja remissão de pecados, diz a palavra do Senhor, tem que haver uma morte. E Jesus, então, se ofereceu como sacrifício vivo para que o pecado fosse anulado. E somente aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, né, estarão na presença do Senhor de forma plena, né? Então, você compreenda isso. Você compreenda isso, que a obra de Jesus é uma obra possibilitadora, né? É um caminho, conforme ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho que Deus se usou para que todos aqueles que o amam, que são fiéis, possam trilhar, para viverem ali, né, de forma definitiva, conforme Deus tinha planejado para o homem, de forma definitiva, né, os planos maravilhosos de Deus de viverem ao nosso lado, de viver ao nosso lado, né? Que você seja um desse, né? Que nós nos alegremos, né, nesse momento maravilhoso de Deus, né? Vemos aqui o Senhor falando a nós, falando a você: olha o que o Senhor fala a você, olha o que o Senhor fala a você. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, irmãos, olha Jesus confirmando aqui aquilo que nós dissemos. A porta está aberta, ele tem posto esta porta à sua disposição. E ele fala a você: eu sei que você tem pouca força, eu sei que você tem pouca força, mas você, entretanto, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse é o desejo de Deus, sabe? Que no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, nós estejamos ainda seguindo em frente, usando da palavra de Deus como guia e referencial, para que nós cheguemos aonde nós temos que chegar. Não adianta você, em algum momento da sua vida, num momento de dificuldade, num momento de dor, você negar a Cristo e às vezes blasfemando, né? Porque a gente ouve palavras assim. Você tem que se acostumar a não ser um papagaio, conforme a gente vê muitas vezes as pessoas murmurando e reclamando e falando, né? Ah, Senhor, né? Parece que o Senhor não me ouve. Ah, Senhor, tu te esquecestes de mim, Senhor. São palavras malditas. Jamais aconteceria isso, irmãos. Jamais Deus te abandonará, jamais Deus te deixará, né? Conforme muitas pessoas falam, né? Ah, o Senhor Deus se esqueceu de mim, o Senhor Deus não me ama, o Senhor Deus não gosta de mim, ah, o Senhor Deus, né, me abandonou. Isso é blasfêmia. Você não pode entrar numa dessas, nem nas suas orações.
nem nas suas orações você pode falar isso para Deus, né? Dizendo, ó Senhor, por que tu me abandonaste? É uma mentira de Satanás lançada na sua mente, né? Porque Deus jamais te abandonará, Deus jamais deixará você, né? Antes virá com socorro, antes que você pereça, conforme diz a palavra, não virá, né, tentação maior do que vocês possam suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro. Deus jamais deixará a corda arrebentar. Deus jamais deixará com que você, nas suas dificuldades, nas suas lutas, pereça. Porque o Senhor Deus, afinal, Ele está contigo. Porque o Senhor Deus, afinal, nele está ao teu lado, pronto ali para lutar as suas lutas, pronto ali para dar refrigério quando você necessita. Você simplesmente precisa acreditar e perseverar para que você alcance a glória do Senhor, para que você alcance a providência de Deus, porque a providência de Deus sempre virá, de uma forma ou de outra. O Senhor jamais te deixará desamparado, conforme diz a palavra do Senhor no profeta Isaías, né? Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse abandoná-lo, ainda assim eu jamais faria isso, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus, né, está contigo. O Senhor Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, a quem nós temeremos? Diz o Senhor. Que você viva isso, que você viva a grandeza do poder de Deus, que Ele tem para a tua vida hoje, né? Você se levante hoje, entre por esta porta aberta hoje. Aproveite, daqui a pouco nós vamos orar, né? E a porta estará lá e nós vamos entrar. Nós vamos entrar pela porta aberta, nós vamos entrar para falar com Deus nos seus átrios, nós vamos entrar para falar com Deus diante do altar do Senhor, nós vamos entrar para falar com Deus diante ali do trono divino do Deus Altíssimo, porque Ele permitiu que nós fizéssemos desta forma. E você, né, deve acreditar. Só não entra quem não quer. Se você não tem entrado na presença de Deus, pela porta aberta que Jesus deixou, talvez seja esse o motivo pelo qual as coisas de Deus não têm acontecido na sua vida. Talvez você tenha entrado de uma forma ritual, né, como se fosse uma reza. Hora de entrar agora na presença de Deus. E ali você fala, e está pensando, né, no arroz que tem que cozinhar, está pensando no trabalho que tem que fazer, no feijão que tem que, né, temperar. No meio da sua oração, na verdade você não está orando coisa nenhuma. Você está falando com você mesmo, porque a tua oração é aquilo que sai do seu coração e não dos seus lábios. Se a sua mente está falando algo diferente do que os seus lábios estão falando, porque você está falando, né, de forma equivocada a Deus, né? Nós precisamos aprender, irmãos. Os crentes precisam aprender que Deus, Ele vê tudo, que Deus, Ele sabe tudo, e Ele reconhece em nós, né, uma verdadeira busca. Ele reconhece em nós o desejo profundo do nosso coração, Ele reconhece em nós a verdade das nossas atitudes, e Deus só aceita a verdade, né? Conforme Jesus disse, eis que eu estou, né, à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus está buscando, a verdade das nossas vidas, a sua verdade. Qual é a sua verdade? O que você está vivendo hoje? Qual é a sua verdade, né? Apresente a sua verdade a Deus hoje de forma íntegra, né? Se você, né, não tem fé, fala para Deus, Senhor, eu não tenho fé. Se você, né, está entrando na presença de Deus e não está sentindo vontade de entrar na presença de Deus, peça a Deus, Senhor, né, apacenta o meu coração, Senhor, queima o meu coração com teu Espírito, para que eu sinta o desejo de te buscar, de te adorar, de ler a Bíblia, né? Faça diferente, porque olha, irmãos, não adianta você se travestir aí de uma situação que você não é, né? Antes,
Fale com Deus a verdade, Deus te ajudará. Não adianta você tentar viver uma mentira em relação a Deus por ritual. Deus não quer ritual nenhum, Deus não quer sacrifício nenhum, Deus quer a verdade, Deus quer um povo santo, um povo separado, um povo que o ama, um povo que o deseja, um povo que espera nele. Esse dia maravilhoso aqui, né, que a igreja viverá, né, que está descrita ali no livro de Apocalipse, né? E você é esse escolhido. Um dia Deus te chamou, um dia Deus abriu a porta e te chamou, e talvez você não esteja entrando, talvez você passe todo dia pela porta aberta, né? Todo dia você passa pela porta aberta e você não dá bola. Todo dia você passa em frente à porta aberta, né? E Deus está lá esperando quando você passa, né? E aí você vai embora, e aí Deus ali se frustra mais uma vez com a sua atitude, né? E olha, irmãos, a porta aberta significa muita coisa. Significa poder, significa unção, conhecimento, significa muita coisa, irmãos. Muita coisa para as nossas vidas, coisas grandes de Deus. E você deve viver essas coisas grandes de Deus, acredite. Teu Deus é muito maior do que você imagina, talvez. Teu Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Teu Deus é forte, né? O teu Deus é forte. Aleluia, graças a Deus, né? E o Senhor continua, olha só, irmãos. Olha só, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Mais uma vez o Senhor falando que ele não aceita a mentira, ele falou assim, olha, eu virei, né? Eu virei e farei, né, coisas terríveis àqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que não adianta você fingir, ou você, né, demonstrar que você é cristão se você não é. Não adianta você, né, dizer que você é evangélico, que você é isso, que você é aquilo, sendo que você não é. Não adianta, Deus conhece, e ele está falando aqui, olha, esses são da sinagoga de Satanás, ou seja, são da igreja do diabo. Olha o que Deus falou, irmãos. Jesus falou claramente, aqui talvez você não tenha compreendido, estes são da igreja do diabo, aqueles que se dizem que são e não são. Você é esse que diz que você é e você não é coisa nenhuma. Você é esse, né, que tem, né, feito, né, do evangelho, né, um evangelho próprio, um evangelho para você viver. Você tem moldado o evangelho à sua vida, ao invés de se moldar em relação ao evangelho. Você é esse que se diz cristão e não é coisa nenhuma. Você é esse que te diz que é fiel a Deus e não é coisa nenhuma. Você é esse que te diz separado, santo e não é coisa nenhuma. Você é esse que se diz servo e não é servo coisa nenhuma. Jesus sabe, né? E ele chama essas pessoas de igreja do diabo. Usando o termo aqui que ele disse, né? Sinagoga de Satanás. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. A mentira não serve para Jesus. A mentira não serve para Jesus. Se você está vivendo uma mentira, se prostre diante de Deus hoje. Fale, Senhor, eu tenho vivido uma mentira. Fale para Ele, não fala para mim, não precisa falar para mim. Você tem que confessar os seus pecados para Jesus, tem que confessar suas lutas para Jesus, né? Não murmurando, mas confessando, né? Senhor, eu tenho sido uma mentira, me ajuda a ser a verdade. E aí, irmãos, o ajudar de Deus, né, já é aquilo que acontece na sua vida se você fizer isso.
Porque aí você tem que se prontificar a mudar, né? Você tem que dizer, Senhor, né, a partir de hoje, eu sou assim, eu sou uma mentira porque eu tenho feito isso, 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 isso. Por que que uma pessoa vai dizer, Senhor, eu tenho sido uma mentira em relação a ti? Ele sabe, ele vai dizer, ó, Senhor, eu tenho feito isso, 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 isso de errado. Então não adianta você chegar para Deus assim, né? Só, bonito isso, o pastor falou hoje, hein? Como é bonito isso? Eu acho que eu vou falar isso para Deus. Não. Você tem que falar isso para Deus e dizer, Senhor, eu tenho feito isso, 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 que não te agrada. Eu tenho feito isso, 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 de forma equivocada. Senhor, eu tenho feito isso, 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 longe da tua vontade, então agora. Olha só, irmãos, vira a chave, agora eu vou ser assim, agora eu vou ser fiel, agora eu vou te buscar, agora eu vou te honrar, agora, né, eu vou te conhecer, agora eu vou te buscar, agora eu vou te desejar, agora. Então mude, não fique só falando, Senhor, eu sou assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus, a ajuda que Ele te dá é você reconhecer o erro e depois é você quem tem autoridade para mudar, é você quem tem autoridade para fazer diferente, é você quem tem autoridade para decidir ser a verdade. É você que tem essa autoridade, né? Com o seu livre-arbítrio, a sua decisão. Deus não vai fazer você não pecar. Deus vai dizer que você não pode pecar, né? Deus não vai impedir que você peque, não. Ele não impediu Caim de matar Abel. Ele não impediu ali, sabendo, vendo tudo, né? Então, que você tenha essa consciência. Você tenha essa consciência de que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, irmãos, é quem, não é só quem fala a mentira, vive falando a mentira, é quem vive uma mentira. Deus é muito mais profundo do que você talvez imagina, né? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quem são os mentirosos? Os que vivem mentira, que vivem mentindo de si, o que vivem mentindo da sua vida, o que vivem mentindo em relação àquilo que são, em relação a Deus, né? Esses são mentirosos, né? Esses são os mentirosos que Deus se refere. Então, que você aprenda e viva a grandeza do Espírito Santo de Deus. E eu sempre lembro, irmãos, olha, a gente tem que pegar a palavra às vezes. Às vezes você fala assim, poxa, mas pastor sempre fala isso, né? Então, eu sempre falo isso. Tem coisa que eu sempre falo, porque são chaves, são fundamentos de autoanálise, de autorreflexão para as nossas vidas, né? Quando Jesus falou, né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão em novas línguas, expelirão os demônios, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes. Olha, irmãos, esses sinais seguirão os que crerem, né? É uma evidência, irmãos, é uma evidência da tua fé, é uma evidência, Jesus falou isso, né? Vão seguir, e esses sinais têm que seguir a tua vida. Você olhe para Deus e fala assim, Senhor, esses sinais têm seguido a minha vida. Ou você fala assim, Senhor, não tem acontecido nada disso. Então, você está sendo um crente superficial, irmãos. Você está sendo um crente superficial. Está faltando fé, talvez. Está faltando busca, talvez. Está faltando entrega, talvez. Desejo. Está faltando esforço, talvez. Está faltando coisas. Estão faltando coisas. E você é que tem que analisar isso. Não sou eu que tenho que analisar isso. Eu tenho que analisar a minha vida. Tenho que analisar a minha vida e consertar aquilo que eu tenho que consertar e melhorar aquilo que eu tenho que melhorar, assim como você tem que olhar a sua vida e melhorar a sua vida, né, em relação a Deus. Você tem que olhar a palavra de Deus e falar assim, é o retrato? Qual é o meu retrato? Qual é o meu retrato que Deus está pintando aí? Né? Tudo aquilo que Deus disse está acontecendo na minha vida, né? Tudo aquilo que Deus falou está acontecendo na minha vida, e estes sinais que Jesus falou estão sendo vistos na sua vida? São, sabe, coisas grandes, sabe, irmãos? São coisas grandes, sabe, que nós devemos ter nas nossas vidas
E se você não está tendo, talvez... Sabe o que acontece, irmãos? Eu sempre falo isso também. As pessoas se comparam muito com aquele crente hipócrita, com aquele crente que não tem poder, com aquele crente que é um crente de boca, né? E não se comparam com os crentes cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus, né? Não se comparam com aqueles, né, que buscam o Senhor pelas madrugadas, que oram, que leem a palavra, que buscam entendimento, que se esforçam para fazer cumprir a vontade de Deus nas suas vidas, que negam o pecado e nos seus erros confessam os seus erros diante de Deus, entendendo que erraram e querem melhorar e não confessam por um mero ritual também, simplesmente porque tem medo de Deus. Não. Que você possa, nesta manhã, mais uma vez, refletir para que você possa alcançar a coroa de Deus, né? E olha a resposta de Deus, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Olha, irmãos, sabe, a vigilância é um fundamento de Deus, né? A vigilância é um fundamento que Deus deixou claríssimo nas nossas palavras, de olha, ninguém está salvo pela boca, ninguém está salvo. Você pode estar salvo hoje, mas cuide que amanhã você também esteja salvo, né? Conforme diz a palavra do Senhor, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E nós vivemos uma luta para sermos fiéis a Deus nesse mundo, com certeza. Porque o mundo tenta nos tragar, né? Nós vivemos num mundo que tenta nos dominar, né? Que vem e tenta dominar as nossas vidas. Mas quem tem que dominar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Persevere, ainda que as coisas são de Deus sejam duras, né? Em relação ao mundo, né? Eu lembro daquela palavra que o Senhor falou assim, olha, vão levar vocês aos tribunais por causa do meu nome. Odiarão vocês por causa do meu nome. Olha que palavra. Jesus falando, olha, odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus disse nos evangelhos, né? Então, irmãos, não é fácil você demonstrar ser cristão, você viver uma vida de santidade, né, de separação a Deus. As pessoas te criticarão, as pessoas acharão que você está maluco, louco, mas olha, compreenda que é entre você e Deus aquilo que você está fazendo. Não olhe para o mundo, não olhe para aquilo que as pessoas pensam, mas olhe para aquilo que Deus pensa da sua vida, né? Olhe para aquilo que Deus pensa da sua história, né? Olhe e você, com certeza, né, olhando para Cristo, você superará qualquer situação. A gente tem que olhar para o Senhor. De Deus não abrir mão. Daquilo que Deus colocou no seu coração, você não abrir mão. Para que as coisas grandes de Deus aconteçam na sua vida, na sua história mesmo, né? Para que você viva a glória de Deus mesmo, né? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, né? E aí acontecerá, né? Ele falou, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a recompensa que Deus tem para a sua vida. Persevere até o fim. Deus te recompensará. Conforme diz o Senhor na sua palavra, né? Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das suas mãos, né? Reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para obras das suas mãos. Sempre haverá recompensa por aquilo que você faz em relação a Deus. Sempre que você abre mão de algo que é importante para você, porque Deus deseja, Deus te recompensará sempre, para a glória do santo nome do Senhor. Às vezes você acha que talvez seja uma perda. Se eu fizer isso, eu vou perder isso. Não,
Não há coisa melhor do que você ser certinho em relação a Deus. Tem pessoas que estão teimando, enganarem o outro. Tem pessoas que estão teimando terem benefícios, né? Obterem benefícios ilícitos. Quando Deus fala, não, tem uma vida plena em mim. Ele sabe daquilo que você necessita e vai cuidar de você. Sempre Deus vai cuidar de você, para a glória dele, né? Para a glória do Senhor. E o Senhor Deus diz aqui, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Esta é a ação derradeira do nosso Senhor. E ele usou aqui um título, uma forma de falar contigo, ao vencedor. Significa que nós estamos numa batalha ou numa disputa. E você tem que vencer essa batalha ou essa disputa. Você tem que vencer. Não existe outra forma de você se transformar em coluna no santuário de Deus. Você tem que vencer. Para ser coluna no santuário de Deus, para ter direito ali a ser firmado ali na presença do Senhor, tendo um novo nome. E o teu nome será, com certeza, Filho de Deus. E o teu nome, com certeza, será morador da cidade santa. E o teu nome, com certeza, será, adorador de Jesus. Um novo nome. Um nome que ninguém poderá mudar mais. Um nome que ninguém questionará mais. Um nome que ninguém poderá, de forma nenhuma, questionar. Porque você venceu. Porque você venceu as lutas, você venceu o ódio, você venceu as batalhas, você venceu as chacotas, você venceu ali o mundo tentando te dominar, porque você ama a Deus e porque você deseja profundamente fazer a vontade de Deus. Nunca se esqueça que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, só assim você conseguirá vencer. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, sempre haverá um outro valor maior do que Deus na sua vida, e esse valor será aquele pelo qual você se prostrará, e esse valor será aquele pelo qual você, aquilo que dominará a sua vida. Se você tem um valor neste mundo maior do que Deus, esse valor dominará a sua vida, e você não deixará Deus te dominar, e aí você não viverá. As coisas são de Deus, e muito pelo contrário, você viverá as coisas são das trevas, E você não será chamado de vencedor, e você não será coluna no templo de Deus. É muito sério, é muito forte. E o Senhor termina esta carta, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça aquilo que Jesus está dizendo à sua igreja. Quem tem ouvido, ouça as palavras que Jesus tem dito a você, a mim e a todo mundo, A todas as pessoas que estão no mundo, que você pode pensar assim, fulano ainda não ouviu, Pode ter ouvido sim. Pode ter ouvido sim, você acha que não, Porque um louvor, um culto que a pessoa assistiu, pode ser aquilo que era necessário para Deus dizer que ele conheceu, que ela conheceu a palavra do Senhor. Ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja dele. Ouça a voz do Espírito Santo, porque é essa voz que você deve seguir, que você deve obedecer, e com certeza você alcançará a sua vitória. E você abraçará o Senhor Jesus e será chamado de vencedor.
pelo Senhor. Você imagina aquele povo todo reunido, irmãos? Conforme diz a Bíblia, multidões de pessoas vestidas de branco, que são os vencedores, que perseveraram nas suas lutas. Estão sendo chamados naquele momento de benditos de Deus, benditos do Senhor. São aqueles que serão constituídos povo de Deus, de forma perpétua, conforme o desejo de Deus desde a criação do homem, né? E serão pessoas que têm algumas características ali, algumas características que amaram a Deus sobre todas as coisas, que foram fiéis ao Senhor, que perseveraram nas suas lutas e venceram as suas batalhas. Essas características todas formam o povo de Deus, formam o povo de Deus. Se você, não viver isso, você estará fora dos planos de Deus para o seu povo. É muito forte, é muito sério. As coisas que são de Deus são sérias e são fortes. E você não se iluda. Superficialidade não chega a lugar nenhum. Nunca se esqueça da parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. Embora fossem 10 virgens, 5 alcançaram, ali, a graça e o objetivo da sua busca. E as 5 imprudentes, a Bíblia diz que faltou óleo no meio do caminho. Quando foram buscar, já era tarde. Não alcançaram as coisas são de Deus. Eram virgens supostamente preparadas, mas não estavam, porque eram superficiais. Eram pessoas que não davam bola para as coisas são de Deus, chamadas de imprudentes, nécias, segundo a palavra do Senhor. Então você, olhe para a sua vida, reflita, e faça aquilo que você tem que fazer hoje, na presença do teu Deus. E que os sinais de Deus possam ser manifestos através da sua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar em teu favor agora. Eu vou abençoar a sua vida agora. Eu vou ministrar o poder de Deus sobre a sua vida aonde você está. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você pode se ajoelhar, ajoelhe também. É um momento de busca, irmãos. É um momento de poder, acredite nisso. É um momento onde Deus vai tocar na sua vida para a glória de Deus, somente para a glória do Senhor. Então vamos orar agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, Deus tremendo, Deus de toda a terra, Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que é nossa justiça, Deus que é nossa força. Deus, Senhor Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem, Senhor, preparado coisas grandes e firmes para a tua igreja, Senhor. Papai, eu me levanto esta manhã para abençoar o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. E rogo a ti que tu venhas, Senhor, da glória agora, Senhor, Pai, a tocar nos corações. Fala alto aos corações, mostra a tua verdade, Senhor, a eles, Senhor da glória, Pai. Fala para eles assim, fala para eles, Senhor Deus, a minha palavra diz, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, faz com que, Senhor da glória, as vidas se renovem agora, na sua unção, no seu poder, Senhor. Faça com que as vidas, Senhor da glória, se levantem no marasmo, se levantem, Senhor da glória, para te buscar e viverem a tua verdade, porque a tua verdade, Senhor da glória, é que, Senhor, vale para as nossas vidas, Senhor Deus, e não a mentira do diabo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada vida que me ouve agora e busca a ti, Senhor, agora, receba de ti óleo novo, óleo precioso, Senhor, derrama óleo, uma porção santa do teu Espírito Santo, Senhor. Derrama óleo, Senhor da glória, Pai, para que a tua igreja viva coisas novas, para que este povo viva coisas novas, Senhor da glória, Pai, e possam ser chamados, Senhor, de povo de Deus e vencedores, sejam colunas, Senhor, colunas no teu templo, Senhor, na tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus é que eu oro e abençoo o teu povo, a tua igreja, para a glória do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Você está abençoada por Deus. Você não perca o fio da meada, conforme eu disse já no culto passado.
você olhe para Jesus, porque Jesus é o caminho, né? E você viva a grandeza do poder do Senhor para a glória dele, né?